Muito boa tarde, olha só, tá começando o quê? Entre família, meu filho, é isso, aqui é um bate-papo gostoso, uma tarde gostosa, hoje nós vamos falar de um tema importante. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol, mais uma tarde com você, que bênção, ó, estamos perto aí de 2 anos de programa. Que isso, gente? Mas de repente Voou. agora a dona Joana tá chegando hoje. Ô, dona Joana, seja bem-vinda aqui, você que vai Menina, chegando hoje. As não portas sai mais abertas. daqui, hein? É, e é o Bom. que eu digo sempre, não julgue a capa pelo livro, pelos apresentadores. O programa é bom. Não esquece, não, fica bom, tranquila. Tá? A gente aqui é só para ir subindo a coisa, melhorando. Tem especialista, tem o pastor com tupete bonito, tem um Só assunto vai legal. melhorando. Só vai melhorando. É isso, porque também se o parâmetro começa lá, pá, O cara já cria um negócio para ir mantendo, então já começa com os Difícil. apresentadores. Mas uma coisa ninguém pode negar, Cris, nós temos ética. Ética. Somos éticos. Mas Ah, ética não é a mesma coisa que moral? ética, moral, como é que é? Moral Tem e ética. Eu lembro que diferença? tinha uma disciplina até que era de Moral moral e e ética. É cívico. Viu como ela sabe? Viu? Estudou Claro que eu naquele sei, tempo. meu pai falou pra mim, É, eu mimeógrafo lembro. aqui, ó. Eu Essa lembro. vida aqui, mimeógrafo, cheirinho de álcool. Ó, hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, não importa a sua idade não, viu? Com certeza isso aí vai ser importante agora, era importante antigamente e no futuro ainda mais, viu? Vamos falar hoje sobre ética no trabalho. Quais são os aspectos dessa ética? Cris, será que ética a gente aprende na escola? Será que é em casa? Será que é na faculdade? Ou é no trabalho no dia a dia? Será que cada empresa tem um código de ética? Significa que eu posso me comportar diferente em empresas diferentes, né? Eu coloco a Assim, máscara. Não, qual que é esse código aqui? Qual que é o negócio? Até Deixa eu aqui que programar você minha precisa? máscara aqui. É, você precisa até aqui? Eu vou até aqui. Cris 2.0. A outra empresa agora que eu tô lá. Cris 2.3. É isso. Só muda a versão, vai atualizando. Isso, vai atualizando lá Mas e é um pronto. exemplo. Aí o meu eixo de ético não existe na minha casa. Gente, será que eu E aprendo agora? isso? Ou, na verdade, são só normas de políticas internas de empresa? E às vezes também a ética, Cris, depende do olhar, né? Às vezes você está numa situação financeira tão complicada e te coloca numa situação apertada, saia justa. Tá, tem coisa que não Ah. dá, tá? Não dá. E outra, gasolina, eu fui, mas não fui. Tá? É Eu isso, fui, mas gente. não fui, Fiz ou não fiz? O que tem? Imprimi um dicionário na empresa, Todo 500 mundo, páginas todo só, mundo. 500 folhas só que eu imprimi um dicionário. Quem é que não faz O isso? tempo da faculdade que as pessoas, não, vou trabalhar de 2.000 folhas só. Vai. E outra, eu vou trabalhar aqui com o que eu estou aprendendo na faculdade. É. E outra, e também, Ah, fiz hora extra, aqueles papos que você faz. E- Fiz é. hora extra. já paguei tanto. Motivo para Ó, fazer as coisas. Esse mundo me deve muito, O hein? mundo me deve muito. É verdade. Essa frase é boa. Ah, O mundo parou. me deve muito isso aqui. Parou, dá um hein? livro, hein? Essa frase dá um livro. É muito profunda. Parou muito essa profunda. situação aí, viu? Você tá É. amando desculpas aí pra se esconder atrás de um processo, meu filho. Se saia, hein? Se saia. Ó, abre o olho aí, ó. Vamos sair dessa, vamos sair É. dessa. O programa hoje está recheado de profissionais especiais aqui. Tem dinâmica, Então, tem profissionais, tem dicas e tem o pastor pra arrematar no final com a Bíblia, meu filho. Você vai sair daqui ético, É não o tem jeito não. tupete mais ético do Brasil, é depois do intervalo aqui no Entre Família. Cadê a ética dessa vinheta aqui, cara? Trancando, cara. Você Trovou. de casa aqui, gente. Eu, Poxa, hein? a vinheta não tem ética. Quer país que eu saio da minha casa pra isso aqui? Pô, vinheta sem ética, cara. Vamos ter que rever os parâmetros dessa vinheta. Quem que é o Brincadeira. diretor de programação O desse quê? negócio? De programação? Que é isso aqui? Sou eu. Desculpa, foi falta de ética. Ó, vamos falar aqui hoje. Poxa, tem que É falar o com ele. seguinte- Não, Não. foi falta de ética. Tava não, lá. aqui, não, e... A execução não é comigo. Não, não. A execução, ó, a falta de ética é expor as situações internas também. É falta de ética agora. Você Carol chegou foi- Carol foi agora, pesada eu não agora quero comigo. ser sendo... É brincadeira, tem nada a Foi, ver. é verdade, Fui na pesada, lata. O que desculpa. tá acontecendo? o negócio? Perdão, desculpa. É, esse vídeo Ó. já foi passado do Rampões aqui. É o seguinte, vamos aqui comigo. Olha, eu quero saber de você, se por acaso, qual é a sua opinião, se eu tô juntando as palavras, sua opinião. Tudo bem. É, sua opinião, é isso Dentro que é da isso. moralidade Sua pode. opinião, qual é a sua opinião em relação à seguinte questão? Hum. Por acaso, você acredita que a ética, ela se constrói em casa ou na escola, nos ambientes profissionais? Onde é construída, de onde ela vem? De onde De ela onde vem? vem? O onde vetor vem? de tudo isso. Ó. Conta pra gente. Lembra aquele negócio? De onde ela vem? De que ela se É alimenta? exatamente isso, é. Qual o comportamento é hoje no Entre Família? Agora manda pra gente aqui, ó, DDD 12 9 8315 0249. Se você tem alguma dúvida ainda, a gente Sim. vai dar o conceito agora, dividir o que é questão moral, o que é questão ética. Porque a gente tem uma profissional aqui que, olha, O que é isso? ela é cheia de moral com o nosso programa. Para com isso. Ela é especial. Dá nem E pra outra, a falar. gente vai ter hoje um outro especialista bônus para você participar. E tem o segmento da série.
Empreender, menino, não me fala, é isso. Verdade, a segunda edição, que a Do primeira empreendedor. já ficou assim, ó. Por que Firosman? Sim, Com e quem? Paula Prado Paula Prado Cruz, gente. É Segunda isso. edição. Bora lá de sentar, porque eu empreendedorismo. gostaria de entender o conceito de um topete ético. Não, eu quero. Vamos, É. porque eu quero entender Por que isso. é? Porque Porque eu... a ética de apará-lo a cada 15 dias. Não, eu Né? desconheço, porque da minha linhagem, os cabelos eles vêm sem domínio próprio, ética nenhuma. De onde eu venho, a minha raiz, não tem, então eu quero entender. Eu vim de uma origem diferente. Indígena, meu pai, né? É. Só que meu cabelo é muito fino e para economizar fazia o quê? Cortava Tira, na rumo aqui, tira ó, o no rumo da cabelo. testa aqui, ó. Retinha aqui, ó. A ética era o olhar, que ficava só naquele... Aquela geração ficou meio zaroi, porque quando você Ficou. fica um negócio aqui... Ele pegava, baixava o olho. É. Baixava o olho. fica um negócio aqui no meio do olho, você fica toda hora pesquisando ali. Agora eu queria saber como que a gente aliou a pauta com o cabelo, né, gente? Como é que a gente sempre pode, a gente sempre começa e termina nesse tupete da alegria, pastor Batistossi, um coração aberto para... Só precisa de um coração E ele aberto, tem pastor. tanta ética que ele não vai responder no Vai. nível que... Não, mas ele já começa com um tom de voz, ele já começa a colocar a conversa onde ela tem que estar. Boa quer ver, ó? tarde, pastor. Boa tarde, Carol, Cris. Eticamente, eu acho que a gente deveria apresentar a nossa convidada. Não, o melhor Ó, conselho de foi hoje. ético e cirúrgico. Ele é. Cirúrgico. Meu dedo caiu no chão, os dedos caiu. Deixa eu pegar um pouquinho dos dedos, caiu aqui, ó, pronto. Ô, Guardar no Cris, bolso. deixa eu mandar um abraço para um cara que eu conheci hoje de manhã, Quem? André Leano. Mas toca um violão, diz que toca sax também. Diz que pelo ele menos. é casado, diz que ele é casado com uma menina que usa uns ternos xadrez de mesa de Isso. piquenique. De toalha de Exatamente. piquenique de... Exatamente. Olha, Exatamente. Ruama no Ruama. Ela que nos veste Que hoje. veste Ruama. Nós veste vestimos Ruama. Ruama. Gente, ela tá aqui, gente. Aqui Ela do tá lado. lá, é. Chique, ela. O Linda, povo tinha que chique. o povo tinha que saber Um disso. glamour. Se eu fosse cameraman, eu dava só uma Não, e eu vou puxadinha. falar, se eu usasse esse terninho aí Olha de pano de piquenique aí de praça, Olha lá, o povo ia fazer o quê comigo? Ia falar assim, nossa, Carol, Olha, sem Vai noção. lá, vai lá. Mas vai com Ruama não é assim, não. Pega lá Olha, pra você ver. Vai lá, essa olha é aí. Ruama. Ela que nos veste, Ei, gente. Ela que é Pega um de cima responsável. abaixo aí. Vai, Olha aí. aqui. Olha lá. Ela que nos Você veste. não brinca Gente, com fenomenal. isso. Obrigado, É viu, isso. Jean? É. Povo de casa aqui, ó. Olha lá. Ô, Vai eu arrasou. colocar essa roupa pra Que você ver. arrasou. O que vai... isso? Vai eu Ó. pôr essa roupa. Eu não carrego. Não sustento. combina. A pessoa pergunta, o que aconteceu, Eu né? falo, que é isso, Pô, Carol? toma um remédio? Do nada? Esqueceu o remédio hoje? Agora é nosso especialista agora, Carol. Vamos lá, Cristiele Sena tá aqui com a gente, graduada em psicologia, ainda bem que ela é psicóloga, que ela consegue, tem todo ferramentas psíquicas para esse programa. Pós-graduada em psicologia organizacional, atua como RH responsável por recrutamento, vai entender aqui, vai explicar pra gente, né, esses processos de ética. Seja Vamos muito bem-vinda. conversar, obrigada. A Ruama vai dizer se isso foi ético, viu, gente? Eu não sei não, porque eu tô não em foi dúvida ético. se o que Ela falou que não aconteceu. foi ético. Não foi? Tô em dúvida, vamos ver. E Ela agora? foi ética em colocar uma questão. Ela não afirmou. Ela disse, será que isso é ético? É Vamos Ela pensar, jogou né? para a Ético. nossa razão. Não, agora então vamos entender, né, de uma vez por todas, para entender se a Roma tem ou não razão. Ruama, Qual é o coitada. conceito de ética, Cris? Vamos lá, o Cris falou, na faculdade a gente realmente tem essas aulas, né, que a Tem. gente fica discutindo ética, moral, é tudo a mesma coisa, não é? Enfim, é uma discussão filosófica, né? Então, realmente, para algumas questões a gente vai ficar mais levantando perguntas do que respostas, como muita coisa na filosofia. Mas a ética, de forma geral, são aqueles padrões de comportamento que regem uma sociedade. Então, o que a gente entende por bom ou ruim dentro de um contexto social. Então, desde que eu não firo o outro, né, existe um limite ali, o que é meu, o que é do outro. Então, num conjunto de grupo. E aí, talvez, a moral está mais próxima daquilo que a gente chama dos valores, que é pessoal, aquilo que eu aprendo dentro do meu contexto social. Então, dentro da minha família, dentro da religião que eu convivo, dentro de tal lugar que eu frequento. Então, a moral é mais pessoal. A ética é realmente quando a gente fala de um padrão grupal, do todo. Isso pode começar dentro do ambiente familiar também, porque eu tenho procedimentos éticos. Sim. É uma visão da minha postura dentro de um ambiente social, dentro de uma interação. Mas a gente sempre vive em sociedade, né? Ninguém aqui é uma ilha. Não dá pra gente dizer que se eu vivo só com 2, 3 pessoas... Existem regras que vão reger ali o comportamento dessas 2 ou 3 pessoas. Então, vão ter valores, que são realmente aquilo que é pessoal de vocês, o que vocês ali têm de acordo, diremos assim, né? Do que pode ou não, do que é certo, do que é errado. Mas existe um grupo maior. E a ética abrange o todo.
o maior também. Agora, Cris, um exemplo. Esses dias eu achei muito legal, né? Eu estava vendo uma palestra nesse sentido, que não existe uma pessoa com menos ou mais cultura, né? São culturas diferentes. Dentro de uma cultura, a gente tem vários, poderia dizer que tem políticas internas, para chamar o nome, né? E até que ponto a grande massa rege uma ética em um eixo menor? Vou exemplificar assim, ó, tipo, a cultura está regendo algo, às vezes, que pode ferir a minha moral, né? E aí pode ser ético naquele momento, no contexto grupal, mas pode existir um choque nesse quesito entre a minha moral e as questões éticas de um padrão grupal, né? Com certeza. E é nesse momento também que a gente se pergunta, para mim, faz sentido estar nesse ambiente? Se vai em desacordo com o que eu acredito, com os meus valores, com aquilo que para mim faz parte da minha moral? Quero estar aqui nesse grupo onde essas regras são estabelecidas, mas vai em desacordo com o que eu acredito? Talvez não. Acho que esse é um bom momento, né, para a gente pensar que talvez isso é muito particular de onde eu quero estar, as pessoas que eu quero conviver e aquilo que para mim está dentro do meu valor de vida. Que faz ou não sentido, né? E quando a gente fala desse contexto familiar, né, alguns especialistas teóricos dizem que a família é um ensaio da sociedade, né? Então você está ali brincando, ensaiando para viver em sociedade. Mas quando a gente fala desse processo dentro do ambiente profissional, muda alguma coisa? O que muda quando esse conceito de ética é atrelado ao conceito de profissionalismo? Bom, se a gente pensar em algumas profissões, eu sou psicóloga, né? Então eu tenho o código de ética do profissional. Tem, acho que em todos, administração, acredito que na grande maioria, talvez poucas as que não tenham. Porque vai ser muito particular. Então eu, quanto psicóloga, posso ou não posso fazer várias coisas. É ético ou não agir de determinadas formas. A gente precisa de um regimento, porque seria muito vago ou não seria nada conclusivo a gente dizer, bom, faça o que a sua moral diz que é certo, que é errado. E aí talvez a gente encontre essas diferenças, né? Para mim isso está certo. Não, mas para mim isso está errado. Então a gente tem um código de ética, onde a gente é grande grupo psicólogos, todos devem seguir o mesmo regimento. Direito, administração e assim vai por todas as outras profissões. É importante a gente ter isso, porque a gente precisa de uma normativa. E aí, a partir disso, a gente também consegue ter punições, sanções, a gente consegue dizer o que está certo e o que está errado. Mas quando a gente pensa em ambiente de trabalho, normalmente a gente tem um código de ética, um regimento interno, seja lá como que a empresa chama, o que são as regras da boa convivência, digamos assim. Sim. Talvez não vai estar escrito lá, não roubar, porque isso a gente entende que eticamente, no grande grupo social que a gente vive, roubar não é correto. Então, talvez não esteja escrito lá não roubar, mas entende-se que, se eu sou um profissional ético, isso abrange também o pequeno grupo, né? Então, a ética, o grande grupo social, entende-se que roubar não é um comportamento adequado, então isso também vai se aplicar para os pequenos grupos, né? Vou pensar no exemplo, tá? No seu caso, por exemplo, o exemplo que você deu, dentro do regimento do psicólogo está em não compartilhar uma informação de alguém que se abre, que está em tratamento com você. Exato. Então, a gente entende que todo profissional tem que seguir aquela mesma regra, diremos assim. Caso alguém fuja disso, vai ter a sua punição. O interessante é que se um jornalista entra em contato com uma pessoa, senta e tem uma conversa, ele tem a possibilidade, de acordo com esse diálogo, de publicar, que é diferente do psicólogo. Ou seja, a situação é a mesma, mas para cada uma das profissões apela-se uma diretriz diferente. Agora, você já entendeu um pouco como é que funciona esse processo da ética, você já entendeu um pouco das diferenças da moral, mas quer compreender o impacto dela no dia a dia profissional? Temos uma dinâmica. Ainda hoje tem mais um episódio aí de empreendedorismo e você aqui no Entre Família. O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Tema legal, hein? Esse tema aqui para poder conversar com os jovens na sua casa, para colocar no grupo. É legal ter esses conceitos bem claros na sua mente. Você vai tirar todas as dúvidas. Se você não mandou ainda a sua participação, manda. DDD 12 983 15 0249. E aí, você acha que tem que vir de casa? Ah, não, olha, o negócio é trabalhado em casa, reforçado na escola. Como é que é a construção da ética na sua cabeça, na sua família? Passa pra gente. Quando você vai formatando aí sua pergunta, a gente recebe mais um parceiro aqui, né, Carol? Com certeza, e ele está conectado aí com a gente, vai explicar um pouco como é que funciona esses processos da ética dentro
de onde esses profissionais são formados, né? Na faculdade, nas academias, aí no sistema acadêmico. Quem vai falar com a gente agora é o Edu Fortes. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, tem MBA em nível internacional, ele é diretor aí da Interfira e excelente profissional que já esteve aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Edu. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, pastor. Muito bom o convite, muito feliz de estar de volta com vocês. O programa é uma delícia, né? A gente começa a ouvir aqui, a gente fica encantado e muito legal poder participar e colaborar, viu? Excelente. Edu, conta pra gente, qual a importância de falarmos sobre a ética ali na base, na construção, bem no iniciozinho ali da formação deste personagem que vai ser um profissional e que vai precisar aplicar essa ética no dia a dia? Perfeito, Carol. A ética, eu costumo trazer de uma maneira muito tranquila de se ver, porque a gente costuma classificar como fronteiras invisíveis, né? E no momento da faculdade, no momento da formação do novo profissional, ele está tentando entender onde ele vai se balizar. Olha que curioso. E aí, até quando você fala, a ética vem lá da família, vem no grupo social, sim, mas ela é situacional, ela acontece todos os dias. Então, todos os dias ele vai se perguntar, será que eu devo fazer isso? Será que é mais adequado aquilo? Então, o profissional na faculdade, na formação dele, na pós, na graduação, no mestrado, ele está começando a entrar no mercado de trabalho, na formação ele precisa entender sempre qual é a fronteira invisível que eu tenho que prestar atenção para que fique visível. Esse é o primeiro ponto, né? Porque vai chegar um momento de competitividade, que ele quer o espaço dele no mercado e ele é bem capaz de ultrapassar essas fronteiras que são invisíveis. E aí ele pode ser uma pessoa não muito ética, né? A ética está em todos os lugares, né, Carol e Cris? Na mesa a gente chama da etiqueta, né, que é a ética do conjunto de regras ali da mesa, né? Está na mesa posta ali, então tem a etiqueta. Então a ética está em todos os lugares. Tem uma coisa muito curiosa que a gente não pode deixar de prestar atenção, que na formação de cada profissional, de cada área, cada uma das áreas, como a psicóloga convidada de vocês comentou agora há pouco, cada uma das áreas tem a sua próprio conjunto de normas, né? Numa formação desse profissional, ali começa a se falar a respeito disso, né? Do certo, do errado e daquela perguntinha que será que eu deveria fazer isso? Será que eu não deveria fazer aquilo? E aí realmente tem a mistura que acontece, que é muito comum com a moral, né? A moral são crenças e valores do núcleo primário, que é a família, né? Então, sim, a pergunta, Carol, o começo de tudo é na formação desse núcleo terciário ou quaternário, que é a escola. A escola que vem formando esse novo indivíduo, né, que vai se relacionar na sociedade com um conjunto de valores. E são fronteiras invisíveis esses conjuntos de valores, né? Então, por isso que é muito difícil saber o quanto você teve um sim e um não ético ou não ético, porque como é invisível e afeta o outro e esbarra na sua crença pessoal que é moral, né? A gente fica o tempo todo navegando nisso, né? Então, por isso que realmente, se a gente não tomar cuidado, a gente fica numa filosofia imensa. Mas eu gosto muito da passagem bíblica que fala disso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente pode até fazer, mas será que devo fazer, a gente entrou na ética, né? Então, acho que na faculdade a gente forma muito isso, né? A pergunta é, será que você deveria ter feito isso ou não ter feito isso, né? Edu, a gente sabe que, boa tarde, né? A gente sabe que agora Muito a gente isso. vive num mundo muito rápido, né? Sim. A gente sabe que existem éticas que ainda nem estão no papel, né? Por exemplo, Sim. a própria turma do Instagram, a própria turma do Face está com contexto, a gente tem movimentos muito rápidos, informações, eu acho que decisões, polarização, enfim. Eu queria te perguntar o papel da instituição, né? Para que ela possa ser isenta. A gente fala, quando a gente vai fazer um áudio na TV, vamos regular os microfones para ser flat, para a gente possa captar essa voz pura, né? E ali depois a gente ir compensando com a Carta Magna que nós temos, que é a questão constitucional, as bases da educação. E como é o comportamento hoje, né? Hoje, quando uma instituição vai fazer uma base de uma matriz interdisciplinar, vai ter a questão curricular e que ele possa enxergar nessa linha mestra que é a educação, essa ética de forma flat, né? De forma pura, íntegra, assim. Como é que você vê a educação nesse sentido? Sim, eu digo muito, sabe, Cris, que só tem um jeito da gente ser sempre moderno, se o nosso discurso for sempre moderno, né? E o nome disso é educação, tá? Então, se o discurso sempre ser moderno, a gente chama de educação. Então, para ser sempre moderno, eu preciso estar sempre prestando atenção no senso comum, que é o bom senso, tá? O bom senso vai sempre guiar. Então, o que é melhor fazer? E às vezes até o que é melhor fazer e o que é certo fazer, a gente fica em duplicidade, porque o bom senso, o senso comum, me leva a fazer aquilo que é a minha crença moral, mais baseado naquele conjunto de valores daquela situação, daquele nicho, daquela dor naquele momento me leva a fazer. Então,
como eu tenho que estar o tempo inteiro tomando conta disso, e aí tem uma coisa muito curiosa que muita gente aprendeu, talvez, que isso eu devo satisfação à sociedade, uma tomada de decisão ética na carreira, ali no começo da minha carreira, e a escola apoiando isso, né? Tem a ver com o que as pessoas estão vendo ou a ética ela pode ser feita em quartos escuros, se ninguém está vendo nada. A ética, sim, ela sempre tem que existir, independente de plateia, né? E aí a gente cai numa coisa muito legal no profissional, Cris, que é assim, ó, a gente está formando na faculdade pessoas que querem ter credibilidade. Então, ter crédito, olha que curioso, né? Para que a gente tenha crença nessas pessoas, que chama-se confiança e credibilidade. Tudo isso é baseado no jeito que se comporta socialmente, no jeito ético que ela entrega o que ela faz, né? Então, a gente aposta mais nas empresas que são mais éticas. E a ética vai em todos os lugares, né? Meio ambiente, criança, idoso, gênero. A gente pode avançar em política, economia. Então, a empresa que é ética em tudo. Hoje as empresas estão cuidando disso, né? Formando profissionais, as escolas estão formando profissionais para irem para as empresas, já com essa conscientização de pluriéticas, né? A todos os momentos. Porque a gente cai um pouquinho no conceito de marketing, né? Quer dizer, quanto mais ético, mais credibilidade, mais a marca tem valor, mais é branding, mais pricing, mais a gente consegue entregar mais, né? E a gente tem mais procura daquela empresa, porque tem profissionais mais éticos, né? Então, na empresa não são paredes, a empresa são pessoas que têm comportamentos éticos, né? Então, que foram formados na faculdade, tá? Isso é muito importante entender isso. Agora, Edu, quando a gente fala desse conceito de formação, né, existem algumas áreas, né, dentro das possibilidades profissionais que por muito tempo e por N situações foram taxadas como menos éticas, né? A gente tem, por exemplo, dentro do nicho da comunicação, né, por conta das teorias hipodérmicas, enfim, aquela ideia de que a publicidade ela vinha tirar toda o nosso senso crítico daquela informação, né? Muito tem a ver também com marketing, ou seja, pessoas que atuam nessas áreas que por muitos anos foi vista como uma área específica de que não tem ética, não tem moral, e ali, né, uma forma de que, nossa, a pessoa está me levando aqui na conversa, na lábia, os vendedores passam muito por esse processo, né, por esse estereótipo. Como essas pessoas elas conseguem se desvincular desta imagem social negativa que foi formada no decorrer dos anos? Excelente pergunta, Carol. Então, essas pessoas e essas áreas, e essas disciplinas, essas áreas de atuação profissionais, elas são áreas de fronteira, o tempo todo sendo convidadas a romper fronteiras da ética, porque elas são altamente competitivas. Quanto mais competitiva for essa área, mais ela tem chance de ser, talvez, não tão ética, porque ela tem que caminhar, né? Aí tem uma coisa muito curiosa que eu gosto muito de ensinar, que é a questão do dar alguns nãos, que foi um dos melhores sims que você pôde dar, tá? Então, dizer não para uma questão que ia ferir uma ética foi o melhor sim que você pode dar. Então, as áreas têm que aprender que, às vezes, a sua caminhada ela precisa ser dado alguns nãos, porque ia ferir algum tipo de ética. Nesse momento, você ganha a credibilidade que aquela pessoa estava buscando. Então, a minha dica que eu dou para essas áreas que estão sempre na fronteira da competitividade, que podem perpassar, né, por áreas ali que pode sair um pouquinho do processo da ética, então, vigilância total para não fazer aquilo que era melhor ser feito ou mais adequado ser feito, tem que sempre pesar nisso. Essa é uma área muito vigilante, né? Todo mundo fica olhando porque essa área acabou sendo construída com pessoas ou profissionais que ignoraram esse conceito subjetivo de fronteira invisível que é a ética e foram avançando. Só que agora, essas marcas, essas empresas, essas escolas que não olham para isso, elas perderam força. Então, elas não conseguem ter preço, marca, né? Então, de novo, acho que a dica que eu gosto muito é não tenha vergonha de dizer alguns nãos baseados em valores invisíveis, que são os valores éticos. Tanto porque, Edu, a gente percebe que o consumidor está mais crítico, né? Então, se prender a esses estereótipos não é bem a saída final aí para que você faça escolhas importantes dentro deste mercado. Edu, muito obrigada, viu? Você sempre soma demais quando está aqui com a gente. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Carol e Cris. Um beijo, sucesso para vocês, gente. Obrigado, viu? Tá passando aqui as redes sociais do Edu. Corre lá, meu filho, que ali tem conteúdo e conteúdo bom e de qualidade. Interessante a gente falar sobre esses assuntos, né? Porque, de fato, existem algumas áreas, personalidades, inclusive temperamentos, que inspiram falta de ética. Eu estava aqui só ouvindo e pensando, eu acho que antes de só ensinarmos ética, não que só seja pouco, né? Porque realmente é essencial. Mas a gente precisa ensinar as pessoas a se questionarem também. Porque quando a gente dá a resposta do sim ou não, do pode ou não pode, a gente acaba não ensinando o senso crítico.
Porque algumas situações... Do porquê você diz, do porquê se diz sim, porquê se diz não. Exato, né? Porque a vida não é tão simples assim, né? Não dá pra gente colocar em relações tão simplistas. Então, se a gente ensina a criança, o adolescente, o jovem, o profissional a se questionar o porquê daquilo, talvez essa discussão seria muito mais fácil. Porque a pessoa conseguiria avaliar, bom, a quem eu vou ferir se eu fizer? Eu vou me ferir, eu vou ultrapassar que barreira, as barreiras invisíveis, né, que ele estava falando. Então, esse questionamento seria talvez mais simples da gente conseguir chegar num consenso. Ela está falando um negócio que me mexe comigo, principalmente nas questões religiosas. Então, porque normalmente a gente tem a tendência, doutora, de dizer você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O pode e não pode, Exatamente. né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Até perigoso, né? Exatamente, porque daí você não entende. Vou dar só um exemplo aqui. Na questão dos mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Você esquece, eu já citei isso aqui em algum momento, você esquece de ler os versos iniciais. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então você era um escravo, eu te libertei. Então você quer continuar liberto? Então, está aqui o procedimento. Então, é muito legal essa A Bíblia é um padrão, né? Como se fosse ali um mentor aí para guiar o seu caminho. Agora, por falar em mentoria, você sabia que tem alguns empreendedores que foram escolhidos a dedo aí para participar deste reality que está fazendo toda a diferença aqui no Entre Família? É isso mesmo, vida de empreendedor aqui no Entre Família. Hoje, a história de um barbeiro que trabalha já nesta área há 3 anos. Será que ele pode melhorar? O que ele pode fazer para estimular mais o mercado onde ele trabalha? Lincoln Firosman e Paula Prado Cruz vai dar dicas para eles e para você. Pode rodar o VT. Meu nome é Ricardo Carvalho, tenho 28 anos e sou barbeiro há 3 anos. Foi uma surpresa até para mim, que eu nunca me imaginei trabalhar por conta própria e muito menos cortando cabelo, sendo barbeiro como eu sou hoje. Eu fui para esse lado, para esse ramo, para acrescentar na renda mensal, como eu já tinha um trabalho fixo na época, e nas horas vagas eu comecei a cortar cabelo. Não abandonei o fixo que eu tinha por conta da necessidade financeira, mensal, aquela certeza, aquele medo que todo empreendedor tem de início, de abandonar o certo pelo duvidoso. No horário do almoço, que eu tinha um horário mais flexível, e à noite eu ia na casa do cliente de moto a fazer o atendimento a domicílio, às vezes no final de semana também. E é aí que eu fui fazendo a minha clientela e que foi me incentivando a viver disso. E aí, Gabriel? Beleza? Fica à vontade. Aluguei um ponto de comércio, que é esse que a gente está hoje, desde o início foi aqui. E nas horas vagas, após as 7 horas da noite, eu vinha para cá e trabalhava até as 10, 10 e meia ou até 11 horas da noite, para conseguir fazer uma clientela e nesses primeiros meses ver se realmente eu poderia viver disso. E por surpresa, no primeiro mês eu consegui fazer o salário que eu tinha no fixo, trabalhando menos horas do que eu trabalhava no fixo. Então aí foi quando eu tive a coragem de arriscar e abandonar o fixo para dedicar mais tempo e mais energia no empreendedorismo. Quando eu comecei, eu usei as redes sociais, as mídias, para aprender, para esclarecer algumas dúvidas, mas quando foi se tornando o principal e profissional mesmo, deixou de ser só uma renda extra, eu comecei a me profissionalizar mais, fazendo cursos para ter o certificado, para poder trabalhar com isso, para ter um conhecimento
para poder atender o cliente da melhor maneira, e depois eu não parei mais, porque o mercado ele vai se atualizando. Se não buscar novas coisas, atualizações, a gente acaba sendo engolido por ele ou acaba não tendo sucesso. O meu ramo, ele é, como muitos, ele tem um giro financeiro diário. A gente recebe dinheiro diariamente e dinheiro às vezes pequeno, valores menores. E se a gente não fazer, não valorizar esses valores menores e fazer um investimento com ele, guardar ele, pode correr o risco de na hora de chegar ao aluguel não ter. Esse ramo de estética, ele se movimenta mais na sexta-feira, sábado e durante todo o dia. E por eu não trabalhar nesse dia, eu fiquei com aquele medo. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer o suficiente para manter? E aí foi quando surgiu a ideia de trabalhar no domingo, porque era um dia diferente para o ramo. Poucas pessoas trabalhavam, na minha cidade ninguém trabalhava nesse dia, então era o diferencial. Aí entrou as redes sociais, eu divulgava todo domingo que eu estava trabalhando, que eu estava com a barbearia aberta. E por incrível que pareça, por minha surpresa, que eu achei que talvez não ia ser tão bom como foi, se tornou o melhor dia de movimento. Porque as pessoas estavam em casa com mais tempo disponível para ir à barbearia e aproveitavam esse dia. Então, assim, esses horários flexíveis e diferenciados que me fizeram ter a clientela que eu tenho hoje, conseguir manter a empresa 3 anos como consegui até hoje. Barbearia estende um pouco mais por conta de ter o horário de pico, né? Aquele horário de pico entre 5 e 6 horas da tarde é o horário que dá mais movimento. Se eu fechasse nesse horário, com certeza o financeiro seria muito prejudicado. Nós acabamos de conferir aí um pouquinho sobre a trajetória empreendedora do Ricardo e algumas estratégias que ele usa para alavancar e manter os seus clientes. A seguir, nós vamos conferir o que o mentor de carreira Lincoln Firosman e a psicóloga Paula Prado Cruz têm de instruções para esse empreendedor. É fantástico, é novo tempo, é bom demais. Gente, olha, bom demais. Já já tem a segunda parte. Que é a mentoria. Que é a mentoria, que você já analisou agora o case, o caso, e agora depois eles entram em ação. Eu já quero mandar um abraço para a Maíra, que inclusive está com o Heitor, que ele, olha, a gente está respeitando agora a pandemia, mas ó, ele está com uma bochecha. Você vê que a gente não está exagerando, não. 3 pessoas conseguem apertar a bochecha dele ao mesmo tempo do tamanho da bochecha desse menino, tá bom? É bom demais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, volta já já. Eu sei que você está falando sobre ética, você está falando sobre trabalho, você está, olha, querendo ver a segunda parte dessa questão da mentoria, desse quadro de empreendedorismo fantástico, não pode parar, você tem que ir até o final do ano, tem que reprisar. Bom demais. Um breve intervalo e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família, e você precisa agradecer, porque os intervalos não são veiculados. Você tem que agradecer. Sabe, hoje eu acordei com não tem que agradecer hoje, então você vai agradecer. Obrigada, tem porque eu não sei o que acontece nos bastidores. Agora é o seguinte, tem uma coisa do bastidor que eu queria mostrar. Fiquei sabendo. Não! Heitor vai aparecer aqui no Entre Família, é isso, Heitor? Mostra ele. Mostra. Eu prometi pra mim mesma que eu não posso ver. Não tem que colocar trilha. Ai, Ó, vamos ver. Olha aí. Que isso? Gente. Mas tem que tirar da mão da bochecha. Gente, olha só. Ele dorme bem. É a cara da Maíra. É a cara da Maíra. Vou dizer, Maíra, não adianta. Criança que nasce com esse tipo de bochecha, não tem como não apertar. Não, eu não quero ver essa criança. Até entendeu? um ano eu a gente investe em terapia, paga e tal, mas quebra e aperta mas a bochecha. aí tem coisa que está além da ética, né? Isso aí ultrapassa, né, nossos valores. É muito difícil. Não, é imoral não apertar essa bochecha. É imoral. Eu não quero olhar para essa criança até ela poder ser apertada. E é o seguinte, uma coisa que você está pedindo aí, desesperado, falou, olha, meu caso era o mesmo do barbeiro que apareceu aqui. Recente aqui, meu caso aqui, minha situação aqui, ó, minha barbearia, minha situação, 3 anos aqui empreendendo, ver essa pandemia, essa loucura aí.
Será que essas informações, essa mentoria aí do Lincoln e da Paula vão ajudar o meu negócio? Quem sabe já pega logo esse papel e caneta e pode rodar em mentoria com o Paulo Firosman. Olha só como é que Legal. é. Pensei que era Paulo Figo, jogador. Resultado do intervalo. Paulo Figo, jogador de Portugal. Paula Firosman. É isso. Lincoln Firosman e Paula Prado. Pode rodar. Olha que coisa interessante na história do Ricardo. Ele traz 3 pontos que todo empreendedor precisa sempre levar em consideração. O primeiro deles tem a ver com o fato da renda complementar. Muitas pessoas empreendem justamente para complementar a renda familiar. E com ele não foi diferente. Ele já tinha um vínculo CLT, onde ele trabalhava numa empresa, e ele decidiu aos poucos começar a empreender. Quando ele percebeu que o empreender daria para ele esse fôlego financeiro, ele decidiu então investir e mergulhar de cabeça nesse novo negócio. Mas tem outras 2 coisas importantes que para você que quer empreender assim como ele, precisam ser levadas em consideração. A primeira é que você deve ter percebido que ele trabalha aos domingos e muitas vezes o empreendedor acha que ao abrir um negócio ele não vai precisar trabalhar todos os dias. E quando a gente toca um negócio, quando a gente empreende, muitas vezes você não vai ter hora para descansar, não vai ter hora para o final de semana e você vai ter que abrir mão em alguns momentos, com um certo equilíbrio, para poder alcançar o resultado que você tanto busca. E por fim, a questão das mídias sociais. Você tem prestado atenção como você tem usado elas dentro da gestão do seu negócio? Ele não perdeu tempo e ao começar a atender aos domingos, ele tratou de publicar nas redes sociais e a clientela dele basicamente triplicou. Mas tudo isso só acontece se de fato a gente tiver um bom equilíbrio em tudo aquilo que a gente faz. E a Paula, que é a psicóloga, fala isso com uma excelência incrível. Mas antes disso, vamos ver o que ele continua contando na história? Além de trabalhar todas essas horas aqui, a gente acaba também trabalhando fora daqui. Porque a gente presta uma assessoria para o cliente, a gente responde mensagens, a gente atende telefone. Até no início, eu tinha um telefone para as 2 coisas, para o pessoal e para o trabalho. E não estava dando mais para viver desse jeito, por conta de no dia de folga as pessoas me ligarem, de noite, quando eu já estava deitado para dormir, para descansar, de manhã, quando eu nem tinha acordado ainda. Então isso foi afetando meus momentos de lazer, meus momentos de descanso, e eu vi a necessidade de saber separar isso, de ter um telefone profissional, de ter um telefone pessoal, para que quando eu saísse da barbearia eu não levasse o trabalho para casa. Quando eu chego em casa, realmente desligar a cabeça, momentos de lazer, dar uma relaxada, assistir o que eu gosto. No final de semana, no sábado, que é assim, o refrigério para a semana, é o descanso, é o deleite, eu me desligo até das redes sociais pessoal, para que eu consiga realmente descansar, desligar um pouco a cabeça, aproveitar o tempo que eu não consigo ter durante a semana. Olha só que coisa interessante que o Ricardo está trazendo para a gente. Essa fala dele me fez lembrar uma citação de Abraham Lincoln, que ele fala o seguinte: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu usaria as 4 primeiras para afiar o meu machado. E aí faria o meu trabalho em 2 horas. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Esse afiar o machado, no nosso caso, do empreendedorismo, seria justamente esse descanso. Ter a qualidade de ter tempo de qualidade com a família, poder descansar, poder relaxar a mente, poder ocupar os seus pensamentos com outras coisas que não seja só o trabalho. Justamente para você revigorar a sua energia e voltar para o trabalho cheio de energia, cheio de qualidade, né? Porque o contrário do que muitas pessoas pensam, que descansar pode ser perda de tempo, é justamente o contrário, né? Você poder descansar
te ajuda a se manter produtivo no seu trabalho. Muitas vezes as pessoas associam o descanso com perda de dinheiro, associam o descanso com culpa, porque podem se sentir culpados por não estar sendo produtivos naquele meio, mas entenda, essa cultura nossa de ser produtivo o tempo inteiro, ela esquece, né, de deixar claro pra gente que o descanso, ele é fundamental, então não precisa se sentir culpado. Faça isso com qualidade que você vai voltar para o seu trabalho com muito mais energia. Essa é a minha instrução, minha dica para quem é um empreendedor. Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão, não fazer tudo assim só na motivação, com pressa, porque tudo que a gente faz com pressa, sem planejamento e sem calma, dificilmente dá certo. Acho melhor assim do que a gente dar passos maiores e acabar se frustrando, ou acabar falindo, ou acabar desistindo do empreendedorismo, não porque a gente não tinha capacidade de trabalhar com isso, mas porque a gente não soube como trabalhar com isso, não soube colocar cada coisa no seu devido lugar, cada etapa, cada plano, cada objetivo no seu devido momento, devido tempo. Maravilha! Paulinha, grande abraço, Firosman também. E para esse empreendedor aí de peito aberto, mostrando para o Brasil, que maravilha. E segue a nossa temporada, você de casa fica de olho. Agora o pessoal aqui é o seguinte, hein? Vamos fazer um desafio para você que está aqui, para você de casa também. Situações onde a ética profissional é desafiada. Apertou o cinto. Apertou o cinto. Aquela saia justa, né? E nessa questão envolve tudo, né? Porque nós somos eu não posso ser alguém só no trabalho, alguém só na igreja, alguém só em casa. Naquele momento ali o Cris, o ser Cris, que toma uma decisão, tem o livre-arbítrio diante da ética do trabalho, mas carregando toda a história de vida dele. Eu penso assim, né? Vamos colocar algumas situações e vamos conversar aqui, Carol, vamos trazer? Bora Pastor, lá. Cris, tudo Vamos certo? pensar, então. Tela cheia aqui, Então vamos lá. conversar. Carol, primeira tela cheia. Vamos lá, Carol, o que a Carol vai trazer pra gente? Tá passando aí, calma que tá chegando. Olha lá, o que você faria se seu chefe te pedisse para alterar um relatório financeiro para beneficiá-lo de forma ilícita? Olha só. Primeiro, eu não sei mexer em relatórios financeiros. Quer falar, infelizmente, você chamou pro cargo errado. Não. Depois... Meu negócio é o Word, não é Excel. Eu vou errado, então, né? Planilha não, né? Não, planilha não. Eu Planilha agora, já tem que vir pronta. eu sou o Ele João tá. Planilha agora. Ele é. Você é o João Eu Planilha? tenho umas 200 planilhas Power BI agora, Ele só tá o aqui, que eu ó. enxergo é número agora, código. Eu sonho... Ai, B30. Então ia ser pra você que ia pedir, não ia ser pra gente, então, né, Cris? Cris pediu para você. Eu faria o seguinte, eu sempre faço perguntas. O que que tá... Por que você está Como é fazendo que é isso? isso aí? O que que... Eu gosto. O que que tá... Entendeu? Aí, pode... A questão da pressão pode terminar assim, né? Eu quero que seja assim. Que Porque é eu sou quando... seu chefe. Porque eu sou seu chefe. Aí Ou nesse... pode ser, não, você não entendeu, não sei o quê. Porque tem esse rodeio, né? Esse negócio assim de ficar rodeando. Mas eu Isso. gosto de perguntar, porque quando a pessoa se ouve, Isso. pode ser que alguma coisa mude. Porque fala assim, é verdade isso. Será que é? Não, você está de brincadeira. É brincadeira. Não. É verdade. Doutora, Mas quem que vai saber pergunta disso? seria? Que pergunta seria? Por exemplo, se é o caminho da pergunta. Bom, acho que a gente realmente... A ideia é fazer ele cair em contradição ou ele se dar conta do que está acontecendo. Ou entender que, tipo, no meu contexto não encaixa, Não. por isso que eu não entendo nem por que ele está fazendo isso comigo, entendeu? As perguntas vão levar nesse sentido. Nessa triqueta... seria um- Não, nessa triqueta você vai defini-lo, inclusive. Por exemplo, assim, ó, por que você está querendo fazer isso? A pergunta, não, é porque assim eu também pago menos tributo, assim, mas isso não é errado? Tipo, a obviedade não é excludente, né? Aí você vai construindo. Não, mas eu quero que mesmo assim você faça. Depois você fala, mas eu não acredito, eu não gostaria de fazer esse tipo de coisa, porque isso não convém com o que eu acredito. Ó, essa base aqui vai te dar esses 3 caminhos para ele tomar. É claro que diante da posição dele você vai ter que tomar uma atitude, né? Mas a gente pode Do questionar risco do também a trabalho. consequência, talvez. E se eu fizer, o que isso pode acontecer? E se a gente fizer dessa forma, não tem nenhum boa, essa é problema muito se a gente boa, fizer isso? Porque aí a pessoa vai falar, não, posso ser preso. Ou, enfim, algo nesse sentido. Mas vamos imaginar que o chefe, sei lá, falou, não, porque eu sou seu chefe e eu que mando. A CPI não chega aqui não, amiga. Fica tranquila aqui. Meu amigo. Porque pode acontecer, né? De É. você questionar e a pessoa mesmo assim fala, não, é pra você fazer porque eu mandei e pode fazer. Então, a sugestão seria um caminho de
que consequências legais isso pode trazer? Acho que vale a gente pensar o porquê que é para a gente fazer isso. Então, estamos fazendo por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu não entendi direito, é isso mesmo? Me explica de uma outra forma para ver se eu estou entendendo. Acho que essa coisa do pedir para explicar de uma outra forma é bacana também. Porque aí, quanto mais ele vai esclarecendo, mais vai ficando claro realmente a situação, né? E não tem outra forma da gente fazer isso? Essa realmente é a única maneira? Quais são as consequências disso? E aí, com isso, a gente vai entendendo o que está motivando ele a fazer, se realmente ele está... Porque vamos imaginar uma situação, talvez seja não desse chefe, mas alguém pode não ter sido ético sem saber. Então, às vezes, realmente a pessoa nem sabia que era ilegal. Nem sabia. Digamos que. Não sei, vamos perguntar a alguém ali do relatório, vamos dar o benefício da dúvida, né? Alguém falou para ele, olha, pede lá para aquele carinha, pro moço ali, pede para trocar essa informação. E a pessoa só repassou. E aí, realmente, vamos dar o benefício da dúvida. Será que ele sabe o que está acontecendo? Será que foi proposital? Talvez sim, talvez não. Essa frase é a frase da misericórdia. Pois é, né? O benefício da dúvida é importante, né? Vamos dar o benefício da dúvida. E não só isso, mas também se abre para um diálogo, não confronto. Exato. Que eu acho que quem está passando por essa situação não quer o diálogo, não confronto. Agora, eu acho que... Bom, nós temos mais uma situação aí para pôr na tela. Vamos pôr na tela, que senão aí, meu filho, te morre aqui nessa situação aqui. Cris, falando aí, ó. Vamos lá, você de casa fazendo aí também, hein? Matemática. Após negar participar de um esquema ilícito, você foi demitido. Na entrevista para um novo emprego, te perguntaram, por que você deixou a empresa anterior? O que você responderia? E aí? Complicado, né? Até falando como recrutador, isso é uma coisa que a gente sempre dá dica assim, para as pessoas. Num processo seletivo, não fale mal da sua empresa anterior. Agora, enfim, abre aspas, né? Numa situação normal, onde nada aconteceu, isso diz muito sobre quem você é. Quando você chega num processo seletivo e começa a descascar. Porque meu chefe era terrível, porque a empresa que eu trabalhava tudo era errado. Quando a gente fala de uma pessoa ética, ela é coerente. E uma pessoa coerente, a gente não sai denegrindo a imagem de alguém, enfim, do chefe ou da empresa. Seria o extremo aquele que você colocou, assim, Exato. de eu vou por um extremo. A gente estava falando disso no intervalo, né? Que a gente tende a pender de um extremo para o outro. O equilíbrio sempre é muito delicado, né? A gente precisa ir construindo percepções mais equilibradas da vida, vamos dizer assim. Legal. Então, eu vou chegar lá no processo seletivo, a pessoa me perguntou por que eu fui demitida. É coerente com quem eu sou ou com os meus valores descascar meu chefe? Né? Falar mal ali da empresa até... O recrutador vai pensar que, bom, se ele sair daqui, ele também pode sair falando mal da gente, né? Nossa, se ele falou isso do chefe dele, coitado do próximo chefe. Mesmo que, por muitas vezes, a pessoa se veja com razão ali. A pessoa se sentiu lesada, enfim. Então, existem formas mais gentis, mais educadas, mais éticas da gente se expor nessa situação, né? Bom, sair daquela situação, algumas coisas aconteceram que não condiziam com os meus valores. Eu não me via pertencente ao que acontecia ali. Os meus valores... E sabe o que eu faço, Cris, nesse sentido? Quase sempre, quando ele vai querer te contratar e ele sentiu que algo estava enuviado até por um respeito que você tem, Exato. ele vai buscar o antigo patrão, né? Exato. Só que você também pode dar duas referências pessoais da empresa. Então, às vezes, tem pessoas que estão vivendo o mesmo contexto lá dentro. Então, uma dica sempre é que se você prezou pela ética e pela moral, pegar colegas de referência nesse sentido, que aí você consegue, porque um exemplo, se vir um assunto distorcido, vai vir de lá, que possa, assim, não, olha, entrei em contato e tal, e aí pode encaixar, né, nesse sentido, né? Isso que você falou, cara, na seleção, a pessoa que já vem carregada de um contexto mais embolado, porque no filtro ele pensa assim, olha, ela não se deu bem, não é uma pessoa que se dá bem em grupo, sai falando, então... Tem que saber levar. E outra, não é fácil, né, Cris? Você vir de uma situação onde você foi massacrado ou de um contexto de dúbia ali, né, informações, e você ainda tem que condizer para não levar. Porque a gente tem vontade de falar a verdade. Sim. E a gente não está omitindo aqui. Exato. É só levando a condição para que não possa expor a empresa anterior, né? E não se expor também nisso, né? Porque quando, é aquela coisa, quando eu falo do outro, eu falo muito de mim também. Então, como eu vou falar do outro diz muito sobre mim. Então, você não precisa falar que a empresa era mil maravilhas, que nada nunca aconteceu. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é como levar essa informação. Eu não me senti confortável com algo que aconteceu lá. Algumas coisas não condiziam com quem eu sou, com os meus valores. Eu preferi sair, preferi não participar da situação.
Então está dizendo muito sobre você. O recrutador vai olhar e falar, nossa, essa pessoa, né, se manteve firme nos valores dela, está dizendo algo sobre os valores dela. Cris, eu posso dizer então que um coração ferido, machucado, não justifica expor aquele que o machucou. Porque é a tendência, né? Tá ferido, foi injustiçado nesse caso, a tendência é você... Isso não justifica. Porque está advogando contra si próprio, né? Esse é o problema. Exato. Você não está falando do outro, você está falando interessante. só de você. Nunca a gente fala do outro, só de... Agora é o seguinte, você vai juntar essa informação aí que a Cris está doida para falar com mais essa daí que vem na tela agora. Quero ver. Agora eu quero ver você sair, pastor. Olha lá. E agora? O que você faria se em uma reunião você percebesse que um colega está tomando os créditos de uma ideia que foi de outra pessoa da equipe? Vamos pensar que a ética tem a ver com a coerência, né? O que eu acabei de falar, a gente é coerente em todas as nossas ações. Eu vi que a ideia foi do coleguinha. Se eu expor esse colega na frente de todo mundo, constrangê-lo, vai fazer sentido? É a gente querer falar do sujo, o sujo falar do mal lavado, né? Eu vou constranger alguém ali, o que eu vou ganhar com isso daquela forma? Então, talvez uma situação mais equilibrada. Conversar com aquele colega, num particular. Nossa, fulano, eu vi que você falou tal coisa na reunião. Eu já tinha escutado a Carol falando antes. Né? Como que você chegou a essa conclusão? Foi a Carol também que te passou essa informação? Vocês discutiram isso juntos? Não seria legal falar também que a Carol participou? Não seria bacana incluir a Carol nisso? Enfim, eu falei de uma forma mais ética, que faz mais sentido em não me expor, em ser coerente com o que a gente está dizendo aqui, do que levantar na reunião, né, bater na mesa. É o que eu falo mesmo aqui, ó, fulano, hein? Ó, boca aberta você, hein? O que eu falo, eu tenho que abrir meu coração a qualquer momento, qualquer hora. Pronto, você está falando de você. Exato. Eu acho também que um ponto que eu acho que é muito importante, dependendo de onde estão amparados os seus valores, é mais difícil você sair de questões profissionais. O seu valor, a sua identidade está atrelado ao seu profissionalismo? Isso pode acontecer, pode acontecer. Você é frustrado em todas as áreas, então você se joga no profissional. Quando você tiver um embate ético, um problema, financeiro, qualquer área, qualquer situação que você queira lidar, na questão profissional, você vai ter mais dificuldade. Então, você vai ter que elaborar mais para tomar qualquer decisão. Agora, se os seus valores não estão ali, não interessa, você vai perder o emprego, você vai voltar, você vai entrar, você vai sair. Se estiver ancorado então, na Bíblia, na palavra de Deus, que é Ele que manda e desmanda na sua vida, aí você fala que é teu amigo. Meu amigo, minha vida não está na sua mão. Você fala o que você quiser, entra e sai, Deus abre e fecha a porta. Não interessa. Então, você fica tranquilo, vai tirando. Se você sente que seus valores estão muito atrelados à sua vida profissional, o primeiro passo agora é tirar. Sai daí, porque trabalho vem, trabalho vai, as pessoas são complicadas e fica difícil relacionar. Carol, isso cabe, eu quero aproveitar, porque isso cabe, esse procedimento ético cabe para o ambiente familiar e cabe para o ambiente eclesiástico, comunidades eclesiásticas, igrejas, que se reúnem em conselhos, em reuniões. Então, esse procedimento... Eu gostei, Cris, que você usou a pergunta, né? Essa ideia também não veio né? Quando você faz a pergunta... Estou te ajudando, leva aquela mesma Sim, questão, né? No meu caso, eu tenho dois posicionamentos. Se a pessoa está na mesma área que eu, no mesmo contexto, se o meu chefe está sabendo, tá bom. Se está abaixo de mim, eu sei. Eu digo para a pessoa que eu fiquei sabendo que é ela, em algum momento, a outra pessoa vai ficar sabendo. Então, são duas coisas que você pega descanso, porque você não consegue trabalhar. Então, ó, meu chefe sabe que é eu que estou fazendo, o outro pode cantar. Quem tem que saber do negócio, sabe. Se está abaixo de mim, eu fico sabendo. E aí a pessoa sabe que eu sei. Acabou. Aí no outro... Pega descanso. É o giro, porque aí é ponto negativo para quem não sabe. Entendeu? É isso. Ponto. São duas coisas que você tem que colocar na sua cabeça. Agora, positivo é você que está aí ó, fazendo a matemática e está pensando o quê? Como é que eu vou me livrar dessa próxima situação aí? Na tela, vamos ver. O que você faria, olha só, o que você faria se o seu superior pedisse um feedback dos seus colegas de equipe? Um deles não trabalha bem, mas é seu amigo pessoal. E aí? Joga pano? É seu amigo mesmo? Então ele sabe o que você acha do trabalho dele. Boa. Não é? Cris, gosto muito de você, mas infelizmente acho que aquele relatório ali que você fez, não ficou legal. Então quando o meu chefe pede um feedback dele, nada do que eu vou falar pro meu chefe ele já não saiba de mim mesma.
porque ele é meu amigo. Então, nas amizades reais, né, a gente é transparente, a gente fala o que a gente pensa, lembrando, né, assertivo, a gente já comentou sobre isso até em outros programas. Eu vou falar de uma forma assertiva, eu não vou machucar o outro, mas ele sabe o que eu penso do trabalho dele. Então, eu não vou estar fazendo uma fofoca. E ali o chefe pediu um feedback sobre o trabalho dele, não sobre a minha relação de amizade, são coisas diferentes. O meu chefe me perguntou... Digamos que é um colega, porque você está falando muito amigo, é um colega, né? Porque às vezes não tem esse tipo de relação aí. A verdade é que esse modelo de relação, ele é muito raro, né? Deveria ser mais frequente, né? Deveria, imagina. Você não acha que a gente tem um pouco de dificuldade de separar, às vezes, a visão profissional que eu tenho de um indivíduo? Ele pode ser o meu melhor colega, né, vai em casa, passa o final de semana comigo, mas o procedimento dele de trabalho não é legal. Então, a gente tem dificuldade, a gente não tem dificuldade de separar é o meu melhor colega de academia, de jogar bola, só que... né? Muito. Engraçado, a gente discute muito essas questões, a gente está levantando algumas no trabalho mesmo, né? O trabalho no RH, a gente está levantando para fazer avaliação de desempenho, destrinchar ali competências, e é muito difícil a gente falar, fulano não é um bom funcionário, mas é muito meu amigo. E aí? É difícil. Né? Ou se eu recebo uma crítica num feedback, eu entendo que ele está me ofendendo como pessoa e que ele não está falando ali da crise profissional. Mas é um exercício, a gente precisa de relações mais maduras no ambiente de trabalho também. Então, eu preciso perceber que a Cris não deixa de ser legal, mas ela tem falhas no trabalho, ela deixou a desejar, e a gente precisa amadurecer isso. Então, quando a gente fala de ética e desses processos de feedback, meu chefe pediu minha opinião sobre ele, a gente precisa entender que é uma somatória de situações. Se eu tenho uma gerência ética, eu confio nessa gerência. Então, eu sei que o que eu falar para o meu chefe, se ele me pedir um feedback, ele não vai usar isso contra mim, ele não vai ali falar para o meu coleguinha o que eu achei. Então, é uma reação em cadeia. Eu me sinto confortável com esse chefe, a ponto de dar o meu feedback real, a ponto de ter a chance de explicar o porquê, entendendo que o meu chefe sabe que eu não estou fazendo fofoca, que eu não estou falando mal de alguém, que eu estou dando ali uma sugestão de trabalho. Então, isso precisa ser construído, né? Não dá para a gente pedir para alguém simplesmente achar que não é um contexto todo, que as informações elas vão se somando, né? Isso precisa ser construído. Depende muito, então, da gestão e outra questão que eu coloco, né? Qual posição eu tenho para dar um real feedback? Será que você tem condições de dar um real feedback na tua posição? Porque, por exemplo, você pode dar o convívio que você tem com ele ali. E outra, a gente vai para um primeiro intervalo, mas é isso aí que a Cris falou também, hein? Tem amigo que você sabe, tem amigo meu que foi comprar uma câmera para mim e me deu 12 cheques para trocar com um cara que vendeu um Tempra. É muito meu amigo, dá muita risada, mas negócio eu não faço com ele. Um abraço, ele sabe quem é. 12 cheques de um Tempra, eu lembro até hoje. Vamos para um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui. Que coisa boa falar desse assunto, né? Dá pano para manga. Agora, uma questão, às vezes, que foge um pouquinho da ética, é aquela pessoa que, por mais que você tenha a verdade, você tenha a razão, você a usa de uma forma que não é ética. Você já viu falar do sincericida? Você já tomou uma tunda de Bíblia ou não? Vou perguntar uma coisa para você. O pessoal às vezes fala, um mandamento assim, ó, ou senão aquela pessoa que come um pouquinho melhor. Não, eu inclusive sou vegetariano, não como glúten e tal, mas tem pessoa que... Eu tive uma dificuldade para melhorar a alimentação, porque tem uma pessoa às vezes que dá uma tunda de alface nos outros. Porque eu não sei o quê. Não. A Bíblia é uma coisa maravilhosa. Eu não quero que você ouça aqui a palavra de um pastor, de uma TV, não. A Bíblia, de onde você tem uma referência de ética, de moral, que eu não sou capacitado para dizer para você tudo que a Bíblia tem. De coisas tão maravilhosas que é. E um presente para você que está vendo esse programa é o sábado. Eu digo para você com todo respeito. Olha o presente e eu digo para você que é de graça, com toda a ética, com toda a moral aqui, ó. Dá uma olhadinha no seu presente. É lançamento, o Sábado da Criação. É uma revista especial que veio contar para você a origem do sábado, que também mostra muito da origem da moralidade, da ética, desse Deus amoroso que tem o livre-arbítrio. Se tem um Deus, né, maravilhoso, que ele que dá o caminho da ética e da moralidade. Você quer saber um pouquinho o porquê do sábado, de onde veio, por que falam que é um memorial da criação, um Deus que é poderoso, onisciente, onipotente
mas que descansou para quê? Qual o motivo desse Deus mostrando um exemplo tão especial? Ele que é o dono da ética e da moralidade. Quer saber um pouquinho mais? Cris, e Jesus chegou a guardar o sábado? Olha, eu vi muita gente falando que o sábado parou na cruz. Mas o que a cruz não mudou? Paulo continuou depois levando o legado de Cristo, né? Os discípulos nas missões, aquelas questões missionárias, viagens evangelísticas. Ele levava o sábado também? Olha, o que a Bíblia então? Será que o sábado é do Velho Testamento? Mas você sabia que tem no Apocalipse? O sábado é um presente para você que está vendo esse programa agora e você vai acompanhar com essa revista na sua Bíblia. Olha, é maravilhoso, é de graça. Cris, eu quero, gostei demais dessa questão. Então pega o telefone agora e liga 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar, tá? E vai ter aqui um monte de gente para atender você. Ô, dona Maria, tudo bem? Ah, você estava vendo o Cris com a revista? É de graça, viu? Ele está mantendo a ética, não falou nada fora do normal. É de graça, você não vai pagar nem a revista e nem a postagem. Você faz um cadastro e vai para sua casa. Eu prometo aqui para você, tá bom? Cris, eu posso pedir também pelo WhatsApp? Claro que pode. Aqui embaixo está passando. Eu vou digitar para você, tá? Anota aí. Já coloca no teu celular. Eu espero um pouquinho. Isso, seca a mão desse guardanapo aí. Ô, isso você... Pede a revista, vamos lá. DDD 12, isso, coloca no celular. 12 9 8244 4449. Vou repetir, é 4, né? É um enfileirado do outro. É 12 9 8244 4449. Esse livro é fantástico. Esse livro mudou e está mudando a minha vida, que é a Bíblia Sagrada, e através dessa revista você vai ter um contato especial. Vá pedindo a sua revista, está gostando do assunto, vai complementar tudo que a gente está falando aqui hoje. Prometo para você. Vamos voltar para a nossa roda de conversa, que é bom demais, porque senão a gente passa aqui à tarde falando que é um assunto maravilhoso, porque a Bíblia o pastor sabe, né, pastor? Cris, Fantástico. Faz tempo que eu não ouço a expressão tunda de laço. Uma tunda de laço? Regionalizado. Exatamente. Uma tunda, o pessoal não sabia o que era? Eu não soube. Eu olhei e fiquei, uma gente, o que surra. está acontecendo? Uma tunda. E de onde é isso mesmo, gente? É Rio Grande do Sul, Rio Grande. é Bagual. A Larissa aqui ficou Essa confusa. legenda é necessária. Bagual. É necessária essa legenda porque nós estamos falando para Uma todo o tunda de Brasil. Bíblia. Aliás, quem está falando mesmo é o pessoal de casa, que não precisa de verdade. legenda nenhuma. Quando você fala, a gente entende. Está aqui Uma especialista tunda de para alegria. responder. Bora na tela sua interação aqui. Ione Patrícia, lá da Bahia, abrindo o coração. Olha, a ética é um estudo de importância universal, um princípio de vida que vai nortear as nossas ações nas áreas sociais, pessoais e profissionais em diversas questões que seremos confrontados ao longo da vida. Sabedoria, Oni falando aqui, hein? Ainda que todos à nossa volta estejam fazendo o contrário, fazer o certo perante Deus, perante os homens, resulta numa consciência e paz. E isso não tem preço. Ione, sabedoria. Eu sempre falo isso para minhas filhas. Filha, o maior pagamento que você vai ter da vida é dormir em paz. Porque você faz certo, estão culpando. Faz errado, estão culpando. Então, é isso que a vida real é isso aí. Então, é importante você estar em paz, né? Mas, agora, como a gente vai ter paz se a gente não tem um princípio? Eu acho que esse é o processo, né? Eu acho que está faltando muito isso nas famílias, já que a gente está falando aqui entre família, essa ideia do princípio. Então, não, mas aqui na nossa casa é tudo isso, ninguém rouba, ninguém... Mas tem um princípio estabelecido, foi conversado, foi lido, foi escrito, né? Nosso princípio, por exemplo, é baseado na Bíblia, né? É importante que as famílias estabeleçam princípios para que os filhos consigam... Bom, eu vou partir daqui, né? E não daquilo que eu estou imaginando, inspirando ou vendo só na minha casa. Claro, combinado nunca sai caro, né? A gente precisa sempre deixar tudo muito claro, mas a melhor forma da gente aprender é sempre pelo exemplo. Então, pais, sejam éticos na criação dos seus filhos, né? No exemplo que vocês estão dando, imagina se um pai chega lá e fala, olha, não pode mentir, mentir é errado. Aí ele comprou alguma coisa e fala para a criança, não conta para sua mãe que eu comprei, não, vamos fingir para ela que nada aconteceu. Difícil para a criança, né? Em alguns momentos eu posso mentir, em outros não. Quando é que falar a verdade é ruim, quando é que uma mentirinha boba, né, não interfere em nada. Então, se a gente quer ter uma sociedade ética, a gente precisa começar a construir valores de casa. Coerência aí, no Exato. caso que você está dizendo, que Total. palavra e ato tem que... Palavras e atos têm que estar Muito. dentro de um processo harmônico. Exato, porque os filhos vão ver isso nos pais, né? Os meus pais são éticos, os meus pais estão me ensinando sobre valores, mas eles estão vivendo isso, eles estão conseguindo transmitir isso com as ações deles.
Então, acho que isso vale mais do que a gente escrever em pedra ali o que pode e o que não pode. Quando a gente pratica isso, faz muito mais sentido, né? Tudo bem. O povo de casa não para, hein? Eu sei que o tempo está corrido, mas tem mais tempo aqui, ó. Você, mais uma perguntinha, uma participação. Pastor, e a Vanessa agora. Na minha concepção, a ética deve ser iniciada no lar e prosseguir na vida acadêmica e profissional. Manda um beijo para minha mãe, Maria de Lourdes, que acompanha vocês direto. Aqui, dona Maria de Lourdes, um beijo para a senhora. É isso mesmo. Com certeza. É uma educação continuada, né? No lar, em casa, em todas as relações que a gente vive. Nós somos o resultado de várias coisas. Das nossas heranças genéticas, né? A gente tem ali um fator biológico, a gente tem um fator social muito grande, a gente aprende pelo ambiente. Então, não dá para ser só em casa, não dá para ser só na escola, precisa ser todo o tempo, em todos os lugares. A gente aprende também ensinando. Então, quando a gente pratica, a gente também está ensinando as pessoas à nossa volta. E é uma reação em cadeia, né? Perfeito, é isso aí. Você aqui no Entre Família, na tela, então, mais uma interação. Quem vai falar com a gente agora, Cris, é a Solange. E ela fala, na minha opinião, a ética, a gente inicia em casa. Caráter e ética andam juntos, de mãos dadas aí, e nascendo no lar, né? Porque o lar é a primeira empresa, né? É o primeiro negócio. Uhum. Famílias funcionais criam seres humanos funcionais e saudáveis, né? A gente precisa investir nas nossas famílias, com certeza. Esse é o processo. É por isso que a gente está aqui, viu? Para investir em você, em conhecimento. A gente gosta muito quando você participa. Por isso você sempre esteja aqui com a gente, abrindo o coração aqui para o Entre Família. Agora é o seguinte, Cris, o Entre Família está acabando aqui, mas eu quero agradecer muitíssimo a sua presença mais uma vez aqui. Você ri com a gente. Sabe? A gente pensa que ela vai sair daqui, ó, falando que não tem ética esse programa. Imagina. Primeira coisa, o programa tem que muito aprender. gostoso, gente. Mas não, você vem, soma, ajuda bastante, ri junto e contribui muitíssimo. Obrigada. Fico feliz. Obrigada, gente. Sempre um prazer estar aqui, de verdade. É isso. E tá passando aí as redes sociais dela. Se eu fosse você, corria lá, porque tem conteúdo aqui. Essa mulher tem muito mais que tirar dela, viu? Corre lá, vai dar tudo certo. Pastor, agora a gente termina com o maior padrão ético que nós temos hoje na história, escrito, registrado. É a Bíblia. Verdade. Primeiro, Cris, que Deus abençoe muito a você no seu trabalho, tá bom? Que te dê iluminação em cada ação, em cada consulta e que leve vida, tá bom? Eu vou ser ético, tá? Vou ser ético aqui. Vou dar o crédito do texto, que é bíblico, mas eu escolhi um outro texto e aí o Edu lembrou desse texto. Então, primeiro quero dar o crédito para o Edu e quero ser ético. Segundo, eu vou dar um outro crédito. Não sei se vocês já ouviram aquele trocadilho que o professor Mário Sérgio Cortella usa. Quero, devo e posso. Já ouviram essa? Já. Sim. Já viram? Então vamos ver se eu consigo Aplicar. Tem coisa que eu devo, mas eu não quero. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. E tem coisa que eu posso, mas não devo. Para mim, esse é o melhor trocadilho de ética que tem. E ele denomina a ética como aquilo que você falou, doutora, no início. Ética é o exercício do nosso modo de perceber como é que nós existimos coletivamente. E eu quero deixar para você. Tem coisa que você deve, mas você não quer. Tem coisa que você quer, mas você não pode. E tem coisa que você pode, mas você não deve. Para isso, o texto bíblico, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Carta de Paulo aos habitantes da cidade de Corinto. Para entender o texto, é bom que a gente lembre qual é a figura de linguagem, qual é o contexto. Qual é o contexto? Poderia comer carne sacrificada aos ídolos ou não? Essa é a discussão. É uma discussão de procedimento ético. E aí ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu e você, todos os dias, em todas as situações, em qualquer circunstância, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa recreação, nós somos confrontados com a nossa postura ética. Qual é a nossa ação? O conselho bíblico
que Paulo vai dar é: todas as coisas são lícitas. Você pode fazer aquilo que você quiser, mas nem todas convêm para você. Por quê? Porque o seu procedimento, a sua ética, naquele momento, com aquelas pessoas, não vão gerar aquilo que você é originalmente. E o que eu sou? O que eu devo ser? Eu, particularmente, acredito no cristianismo, acredito na palavra. Eu, particularmente, tenho a Bíblia como meu referencial. Eu, particularmente, olho para Jesus e vejo como eu devo agir. E você? Quais são os seus padrões e procedimentos éticos? O que te motiva a fazer isso ou aquilo? Eu quero te motivar hoje a olhar para a palavra. Porque se há um princípio ético inigualável, é a Bíblia. Olhe para a palavra. Olhe para aquele que viveu a ética. Aquele que quebrou alguns aspectos que na visão dos crentes da época estava equivocado, mas em nenhum momento Jesus foi antiético. Eles estavam agindo de forma antiética. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E nós podemos, em algum momento, talvez, errarmos, não termos sido o melhor exemplo. Nós podemos ter agido termos sido antiéticos. O Senhor só precisa de um coração aberto para transformar a nossa ação. E assim, a gente tem um ambiente de trabalho ético, um ambiente familiar e também um ambiente eclesiástico. Não esqueça disso. Obrigada, pastor. É isso aí. Tá acabando aqui o Entre Família só para dar espaço para o Vida e Saúde que está chegando aí agora. Olha, eu já doei sangue, mas às vezes a gente tem algumas dúvidas em relação a esse tema. Será que a gente consegue elucidar aí todas essas dúvidas no programa de hoje? Teru, boa tarde. Boa tarde, Carol. Com certeza, eu espero que sim, que a gente possa tirar muitas dúvidas e que a gente possa trazer mais pessoas para os hemocentros, porque os estoques de sangue estão precisando ser repostos ali. E o programa de hoje vai ser dedicado aqui para tirar dúvidas e para esclarecer a importância da doação de sangue. Além disso, nós vamos ter aqui claramente, onde o Dr. César vai falar um pouquinho da importância da saúde espiritual para avançar na cura emocional. Como é que a gente faz, melhora um aspecto para ter ganhos em outro aspecto da nossa saúde? E a receita está por conta desse cookie de aveia e chocolate delicioso. Receita saudável para levar para a escola, para ter aí num vidrinho em casa. Carol, tá lambendo a boca aí, hein, menina? A Carol falou que não dá para colocar no vidro, que não chega a tempo, ela come antes. Foi o que ela Ainda falou. bem que é fit. Eu sou do seu time, viu, Carol? Obrigada, Teru. Até mais. Até já. É isso aí, informação e receita boa aqui, viu? E é o seguinte, Carol, Cris. seguinte, eu vai quero lá. falar para você que está em casa. Você sabia que a gente está falando aqui que uma moral distorcida cria uma falsa ética. Eu quero falar daquele que o pastor falou, Jesus. E você vai levar os ensinos de Jesus para sua casa. Olha que revista fantástica, revista que fala como o mestre agiu. Os padrões da época. O pessoal estava esperando um rei que ia realmente, ia vir com uma espada que cortava a carne. Na verdade, ele veio como sacrifício, levantando pessoas do chão que eram discriminadas, pessoas que eram afastadas da sociedade. Mas olha, ele veio, o pessoal falando de ética. Mas, meu querido, esse é o Deus da ética, esse é o Senhor da ética. E olha só para você então, você quer pedir essa revista? E aqui, Carol, tem como Jesus encarou várias questões. Tem ensinamentos, porque Jesus, Cris, ele foi daquele que manteve a ética e ressignificou a moral daquela época. Verdade. Porque as pessoas estavam andando e se amparando por padrões muito baixos. Agora, imagina o momento que a gente está vivendo, né? Eu sei que você está pensando aí, fazendo a matemática. O momento está difícil, você não pode confiar em ninguém. No trabalho, estão te pedindo coisas nada a ver. Em casa, no amigo, em quem você pode confiar. Sabe em quem você pode confiar?
em Jesus. É na palavra de Deus que você pode se inspirar para tomar as decisões do dia a dia. E vai pedir essa revista, como é que é? Fácil, Por fácil. quanto? De graça, em 4 parcelas de nada. Olha aí, só ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. E as pessoas não acreditam porque já foi pago pelo Anjos da Esperança. Verdade. Um projeto aqui que completou 15 anos esse ano. Você pode pedir no WhatsApp também, no 12 98244 4449. Se você tem dúvidas sobre a morte, sobre o batismo, sobre a salvação. Então, como Jesus lidou com todos esses quesitos aqui, ó, são 64 páginas, 18 temas especiais. Olha, mas Cris, existiam muitas tradições e hoje também, como Jesus lidava com essas tradições, que aí, né, tem aquela questão que a Carol colocou da moralidade. Gente, olha, assunto fantástico, para você conferir, não com o pastor do Novo Tempo, não com o Novo Tempo, mas com a sua Bíblia em casa e com este presente. Ligue agora e vai para sua casa de graça. Hoje à tarde foi só ganho aqui, né? Que é só isso, ganho. gente? Para você pedir e depois ficar aprendendo a receita com a Teru. Daquele, gente, comer cookiezinho ali, aveia com chocolatinho. Imagina ali. depois você lendo a sua revista em casa, comparando com a Bíblia, aquela canetinha aqui, ó. Imagine! Ó, se desfrutando, ó. Conquiste essa possibilidade, essa autonomia de estudar a palavra de Deus sozinho aí na sua casa, viu? Olha, amanhã nós vamos falar que tá tudo bem não ficar bem. Você não tá bem? Tudo bem. Vem aqui amanhã, a gente conversa sobre esse assunto. É isso. Fantástico. Não vou perder, não. Amanhã. Tchau.